4 pessoas são selecionadas de forma sobrenatural com uma única missão: defender o mundo das forças demoníacas. Estou falando de Caçadores de Demônios. Olá, meu nome é Luana Oliveira e este é o canal Terminei o Dorama. Concluí recentemente o dorama Caçadores de Demônios. Cada personagem do grupo, que são os caçadores, eles têm uma história que ao decorrer do dorama é contada, nos prende, a gente acaba criando uma conexão por cada personagem. Então, mas a história central é no personagem principal, que é o Moon. Ele perde os pais dele em um acidente, ele se sente culpado porque ele precisava de atenção e ele achou que os pais se distraíram e carrega em si esse peso da morte dos pais. Nesse acidente ele acaba ficando manco, quem cuida dele é os avós dele da parte materna e ele sofre bastante bullying por ele ser manco na escola e que ele ainda tá no colegial. Ele tem 2 amigos que são muito próximos, que é muito bonito de se ver a questão da amizade deles, que sempre se defendem, sempre estão juntos, um preocupando com o outro, um cuidando do outro. Falando um pouco sobre essa questão dos demônios em si, eles encontram como se fosse pessoas que já são más, né? Já tem essa característica de maldade, então os demônios se encontram como se fosse uma porta aberta. Entra dentro da pessoa e faz atos horríveis, né? Eles matam, em suma, eles acabam matando e é como se eles prendessem a alma das pessoas dentro deles. E cada vez que ele vai matando alguém e vai consumindo essa alma, ele se torna mais forte. Então, os caçadores, eles têm superpoderes, como cura, como ver o passado, ver o que a pessoa fez, as memórias, força e invocar o território do céu para a terra. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei, a minha percepção do dorama. Bom, é um dorama que eu não esperava muito, mas me surpreendeu positivamente. Ele é muito emocionante, você se prende. Eu assisti quando estava em lançamento, então eu sempre aguardava, ficava ansiosa para o próximo episódio. Eu amo doramas que conseguem fazer isso, com que eu me prenda ao ponto de querer esperar uma semana para assistir o outro episódio. As histórias carregam uma carga emocional, tem um drama, ele tem comédia, ele é envolvente, cativante. Fora que toda hora tá acontecendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Você vai descobrindo as coisas e tem mistério, o que me empolga muito. Tem suspense, que também é muito bom, o suspense que o dorama traz pra gente. O ritmo do dorama é bom, não tem aqueles momentos que você fica como se o dorama estivesse empurrando com a barriga, digamos assim. E você se sente, quer descobrir o mistério e se sente na obrigação de continuar assistindo por conta dessa curiosidade. Não acontece isso nesse dorama, você sempre, como eu falei, sempre tem uma novidade, sempre o dorama vai se encaminhando. Então assim, a direção conseguiu fazer com que o ritmo do dorama fosse contínuo. Quando você lê a sinopse, você não se empolga tanto, porque parece um pouco o tema um pouco bobo. Mas quando você começa a assistir, tem tanta coisa, tantos assuntos relevantes, como crimes, como bullying, como falsidade, traições, então, corrupção, trata muito sobre a corrupção. Então são temas fortes que você pensa, como eu disse, você pensa, mas são pessoas que lutam contra os demônios. Não, é muito bom, muito interessante. Eu recomendo muito esse dorama. E em nada pra mim o dorama deixou a desejar. Nem efeitos, nem trilha sonora, nem perca de tempo com coisas bobas. Sempre tem assuntos sérios são tratados. Então, falando sobre os 4 principais, a mais nova depois do Moon, ela tem o poder de captar os demônios que estão ao redor e até ela consegue ver qual nível que aquele demônio para eles já irem preparados para o que vão enfrentar. Então nisso ela tem o poder tanto de captar como também de ver memórias. Ela toca nas pessoas e ela consegue ver memórias, mesmo que esteja no seu subconsciente, ela consegue ver essa memória. Sobre a atuação da atriz,
Dentre eles eu achei a que foi um pouco mais limitada, mas também não consigo. Seria melhor eu ver um outro papel dela, mas na impressão que eu tive também, a construção do personagem, que é um pouco mais durona, mais contida contra os seus sentimentos em relação à amizade. Então não sei se ela não conseguiu expressar isso de forma mais verdadeira, mais consistente, ou se foi questão do personagem mesmo, dele ser assim. Então, dos 4, pra mim, ela é a que eu menos tive, a que eu tive menos vínculo. O outro personagem que eu gosto bastante é o do Motaki, o personagem Motaki. Ele o superpoder dele é a força, basicamente. Ele consegue ser mais forte que todos os outros. E ele tem uma questão também investigativa, ele é muito bom nisso de levantar provas, porque isso refere muito ao passado dele. Então, eu tive bastante ligação com o personagem, porque ele é muito carismático. Tanto o personagem, acredito que o ator também seja carismático. Então, sobre a atuação dele, eu achei um pouco exagerada em certos momentos. E ele poderia maneirar um pouco, dar um pouco mais de leveza ao personagem. Porém, mesmo assim, o personagem me envolveu muito, sendo, em questão de envolvimento, o segundo personagem que mais me cativou. A terceira personagem do grupo é a mais velha, que ela tem o poder de cura e ela tem esse acolhimento de mãe. Ela sempre é como se ela fosse super protetora. Eles vivem dentro de um restaurante que é dela, né? Que carrega o nome dela. E que é de macarrão. Lamen. Macarrão. E aí que faz bastante sucesso na cidade e ela que faz esse macarrão. Então é como se ela... Sabe aquela comida gostosa da avó? A gente tem até essa ligação com ela. Eu, pelo menos particularmente, eu sinto isso. Então ela tem... esse acolhimento, você se sente acolhida pela personagem. Ela tem a atriz, ela foi muito feliz na atuação dela, porque de fato você sente essa proximidade, esse aconchego dela, que se você vai no restaurante dela, ela vai lá levar aquela tigela dela com aquele macarrão bonito, que eu sou louca pra comer. E ela tem essa ligação com todos os outros integrantes do grupo. Então, é uma personagem que me cativou muito. A atriz foi excelente, como eu disse, ela foi feliz na atuação dela. Ela teve, pra mim, muito sucesso. Lembro de uma vez que ela tá curando ele e me emocionei bastante, que ela fica cantando, a mamãe vai curar, as mãos da mamãe vai curar o mundo. Foi uma cena muito linda que até hoje, eu acho que eu vou demorar muito pra esquecer essa cena, que me prendeu bastante. É uma personagem assim, nota 10. E tem o principal, que pra mim é o destaque também do dorama, até porque ele tem esse ar juvenil e ele carrega em si um peso grande, o personagem carrega. E tanto o ator também com a responsabilidade imensa de interpretar tudo aquilo que o personagem queria passar. O Moon, dentre todos os integrantes, ele é o mais forte. Ele vai acabando descobrindo isso no decorrer. E entre eles todos também é o último a ser chamado caçador. Então ele tem o poder de invocar o território. Ele também é bastante forte. Ele também consegue captar demônios e fazer levitações de coisas. Sobre a atuação do ator, ele conseguiu transmitir todas as emoções que o personagem estava sentindo naquela cena. E eu me envolvi bastante também. Esse dorama ele tem o poder de fazer com que você se envolva bastante com cada personagem. Então, mas o principal pra mim, quem me cativou mais, com quem eu mais chorava, era com o Moon. Ele conseguiu fazer com que eu tivesse um carinho por ele, um apego, e sempre aquela coisa que você torce pelo personagem para ele conseguir vencer. O ator teve muito sucesso nisso, em conseguir trazer essa ligação pra gente como telespectador. Uma coisa muito boa desse dorama é porque eu sempre bato o martelo em doramas que deixam pontas soltas, que falam coisa no começo e se esquece no meio do dorama lá e você nem sabe o que aconteceu. Esse dorama, tudo é explicado, tudo amarrado. Pra mim, ele é considerado um dorama completo.
porque ele inicia de uma forma e termina de uma forma, explicando tudo. É como se fosse um elo, ele tem um círculo, ele inicia e finaliza sem deixar nada subentendido, ele explica tudo. É um ótimo dorama que eu indico, que foi iniciado no final de 2020 e concluído no início de 2021. Então é um dorama que aparentemente não foi muito assistido, porque as pessoas gostam mais de temas mais convencionais, como romance, comédia, por aí vai. Então eu recomendo que você assista esse dorama. Se você gostou desse vídeo, espero que você comente, que você compartilhe, que você curta, que siga o canal. Estou aberta para críticas, para sugestões e para elogios. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.